contra Israel. Depois de se reunir com os seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. O homem de Deus, porém, mandou dizer ao rei de Israel: não passes por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Vamos fazer uma oração. Deus e Pai Todo-Poderoso, quero agradecer por estar aqui com os meus irmãos. Desde já, meu Senhor, quero pedir que o Senhor use a minha vida, Deus, para falar com o teu povo, em nome de Jesus. Pode se assentar. Graças a Deus, né? Glória a Deus por isso. Nós vamos ver um texto aqui, irmão, curto, mas de muita importância na vida do cristão, principalmente nos dias atuais. Olha que interessante isso. Deus, ele revela ao profeta que o inimigo do seu povo estava tramando, olha só, contra eles. Amém ou não? Tinha planejado, tinha feito uma cilada, olha só, para destruir o povo de Israel, para destruir o povo de Deus. Se nós trouxermos para a atualidade, que é isso que nós devemos fazer, em todo tempo nós estamos em guerra, em todo tempo o inimigo está tramando contra a nossa vida, armando ciladas, arapucas, é ou não é verdade? Para nos destruir. E às vezes eu penso assim, ó, a única cilada que o inimigo arma contra a minha vida é aquela que chega chutando, é aquela que chega xingando, é aquela que, olha, eu bato o olho e já vejo. Não, irmão. Cilada do inimigo também são palavras doces, palavra meiga, um rostinho bonito. Sabe, a gente não pode achar que a única forma do inimigo se manifestar para destruir a nossa vida é dessa forma, xingando, brigando, né? Não, ele também se manifesta com doçura. A Bíblia fala isso. Olha só, que os espíritos das trevas, eles se disfarçam de anjo de luz. Então, eu estou muito atento, pastor, àquilo que é, sabe, aquilo que é ignorante, aquilo que é bravo, aquilo que é ruim. Mas e aquilo que se apresenta com doçura? Será que nós também estamos vigiando? Será que a gente também está, olha só, atento? Porque o inimigo usa diversas armas para destruir a gente. Às vezes aquela pessoa que você acha que sabe, não presta. Eu vou falar português, claro. Porque a pessoa, o jeito dela falar, e às vezes a gente vai, por mais, a gente confia mais naquela pessoa doce. Às vezes é o inverso, irmão. A gente só confia em alguém quando a gente anda com a pessoa e conhece ela, amém ou não? A Bíblia fala que o coração, ele é o quê? Enganoso. A pessoa hoje ela pode ser doce, ou ela pode ser rude, mas o que vai mostrar o caráter dela são os frutos e a convivência com ela. Então aqui, o inimigo já se levantava e já tramava contra o povo de Deus. Olha só, e tem cristão achando que, agora eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu não preciso vigiar, eu não preciso estar atento. Precisa sim. Agora que você entregou a sua vida para Jesus, agora que você tem que orar sem cessar, agora que você tem que vigiar, porque em todo tempo o inimigo vai tentar tramar algo que você caia. Deus, ele desperta, amém ou não? Ele alerta. Olha só, como isso é interessante. Então, o versículo 8 deixa claro, o rei da Síria fazia guerra com Israel, depois de se reunir com os seus oficiais. Então ele reuniu todos os seus oficiais e elaborou um plano. Olha só, uma emboscada para o povo de Deus, isso ficou claro. Então você imagina lá no inferno, né? O inimigo das nossas almas fazendo uma grande reunião, já pensou? E tramando um plano para destruir a família, para destruir o jovem, para destruir a igreja, para destruir você, porque existem planos que é pessoal. Existem planos que são específicos. A gente precisa fazer essa irmã parar. Por quê? Porque ela ora, porque ela jejua. A gente incomoda. Você está pensando que o inimigo está feliz, irmão? Não é brinquedo a gente chegar aqui e falar assim, olha, esse lugar aqui era um lugar onde, sabe, Deus não era glorificado. Era um lugar que era usado para orgia, era um lugar que era usado para usar droga. Ou seja, a gente sabe disso. Nós chegamos num lugar aqui que era trevas puras, amém ou não? Ele fala assim, peraí, eles estão chegando, o povo de Deus está chegando, está conquistando território. Ele fala, nós precisamos tramar uma emboscada para fazer com que eles caiam e parem de orar, e parem de pregar o evangelho, eles desistam. Em todo tempo, querido. Fique atento, não é só aquela palavra pesada ou em voz alta que você tem que estar atento. Nós temos que estar atento, não é ser desconfiado de tudo, é diferente, irmão.
desconfiada de tudo. Isso chega a ser até pecado. Não é que eu vou desconfiar de tudo, mas eu vou estar atento, eu vou estar vigilante, eu vou orar, eu vou analisar, eu vou pedir a Deus para me livrar, amém ou não? De mim mesmo. Eu tenho que vigiar até o meu próprio coração, que às vezes ele quer me levar para longe de Deus. Então o que Deus está mostrando aqui é que a guerra ela existe, não é só agora, ela já existia, e que eu tenho que estar atento a qualquer cilada. Ah, mas essa aqui é feia, então eu vou tomar cuidado. Ah, essa é bonita, é cheirosa. Eu estou falando num contexto geral, não estou falando pessoa, também, mas no contexto geral. Aquilo que aos meus olhos parece bom, pode ser uma grande cilada para a minha vida. Aquilo que para os meus olhos parece que não é bom, às vezes é uma coisa boa. Eu preciso pedir a Deus discernimento, eu preciso avaliar, analisar, e a Bíblia vai me dar respaldo para isso, amém ou não, igreja? Então vamos lá. Então olha o versículo 9, o homem de Deus, porém, mandou dizer ao rei de Israel: não passes por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Então, da mesma forma que o inimigo reúne os seus oficiais para armar cilada para destruir o povo de Deus, Deus, ele manda o alerta, amém ou não? Através da palavra, através do culto, do pastor, dos irmãos. Olha que interessante isso. É um livramento. Deus está falando, ó, não vai por ali, porque o inimigo está te esperando ali. Se você passar por ali, ele vai te destruir. É quando a gente vem à igreja e Deus fala assim, ó, não faz isso, para com isso, muda o seu rumo, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Olha onde os teus pés têm andado, olha onde você tem colocado a sua mão. Deus alerta através do pregador, através da palavra, através do Espírito Santo, da mesma forma que está alertando aqui o povo de Deus, o povo de Israel, dizendo, ó, não vai lá não, se passar lá, será destruído. Mas Deus podia fazer o povo de Israel passar lá e guardar eles, Deus podia. Mas se Deus está me alertando para mim não passar lá, e se eu passar, então eu estou tentando ao meu Deus. Se você tem tentado a Deus, irmão, isso não é sábio. Você tem tentado a Deus, em qualquer situação, em qualquer circunstância, eu sei que Deus vai me livrar. Deus tem poder para fazer tudo. Mas uma vez que Ele te alertou para não fazer, mas uma vez que Ele te alertou para você não ir por esse caminho, então, se você insiste, então você está tentando a Deus. Você está tentando a Deus. É a mesma coisa de eu subir lá no prédio agora e falar, se Deus é Deus, eu vou pular daqui e Ele vai me segurar. Isso é tentar Deus. Deus vai segurar? Não. Deus não é menino. Está pensando que Deus é menino? Deus não é menino. E às vezes, irmãos, uma das coisas que me chama muita atenção no meio cristão é que tem muita gente dentro da igreja que parece que paga para ver o mal. Paga para ver o mal acontecer na vida dela. Isso é tentar Deus. Se Deus me alertou, se Deus, está usando a palavra, os profetas, as pessoas para me orientar, e eu sei que é bom, então por que eu não obedeço? O povo de Israel aqui, ele foi sábio. Vamos ver na Bíblia, olha o versículo 10. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma e nem duas vezes. Então toda vez que o inimigo tramava o mal contra o povo de Israel, Deus usava o profeta, e o profeta revelava ao rei de Israel, e o rei falava assim, ó, se Deus falou, então não vamos passar lá não. E não foi uma e nem duas vezes, foram várias vezes que Deus deu o livramento. Se você parar para pensar, você vai dizer assim, pastor, é verdade, Deus me livrou tantas vezes. Quantas foram as vezes que Deus me livrou? Da morte, do pecado, da destruição, da mentira, a morte espiritual. Quantas foram as vezes que você brincou com Deus? Quantas foram as vezes que nós tentamos a Deus? Deus é comigo mesmo, quer saber? Vamos embora, que Deus não vai deixar acontecer nada comigo não. Irmão, pare de tentar a Deus. Ande por lugares. Olha, é tão impressionante que eu estou ministrando, que hoje eu conversando com o pessoal, com um presbítero da Quadrangular, na hora do almoço, no meu trabalho, eu disse assim, o povo de Deus tem uma diferença. Se entrar alguém aqui, e me matar, é porque ou veio assaltar o lugar, ou me confundiu com alguém, porque eu sei da minha vida. A gente não anda, sendo perseguido por alguém que você fez o mal.
Porque se eu ando perseguido por alguém que eu fiz mal, isso para o cristão é tentar a Deus. Não tem problema não, eu falei, eu fiz, mas Deus me livra. Isso é tentar a Deus. Eu sei que é pesado o que eu disse, mas é fato, isso é verdade. O cristão ele pode morrer, mas ele pode morrer assim, Deus permite, amém. Mas ou um engano, ou um assalto, alguma coisa. Agora ele dever, aí não pode. Ele ser a pessoa procurada, então tem coisa errada na vida dele. Eu nem sei porque eu estou falando isso, mas eu sei que quando a gente fala assim, Deus está falando com alguém. É ou não é verdade isso? As pessoas estão brincando com as suas vidas, tentando a Deus, achando que em todo momento Deus está ali para servir. Eu vou dar um susto, eu já vi situações dessas. Eu vou dar um susto no meu marido, eu vou tomar remédio, e Deus vai me livrar mesmo? Deus não vai deixar eu morrer. Eu já vi pessoas fazer isso. Claro, tem que se converter ainda, para chamar a atenção do marido, para chamar a atenção de um namorado, para chamar a atenção de uma esposa. Eu já vi tanta situação, irmão. É as pessoas tentando a Deus, é vivendo uma vida correndo perigo porque quer, porque deseja. É ou não é verdade? Eu pego o trem lotado porque eu quero. Não, eu preciso. É um risco. A superlotação, mas é uma necessidade. Eu pego a lotação e sei que a grande maioria fica tudo aqui usando droga, mas é uma necessidade minha. Vou fazer o quê? Agora eu, por livre e espontânea vontade, me colocar na mão de alguém imprudente, então isso é tentar a Deus. Isso é procurar o mal para a sua vida. Isso é procurar o mal para a sua vida. Estou entendendo isso? É a mesma coisa de jogar em uma quadra de futsal molhada. Eu sei que eu vou cair. Eu sei que é um sabão. Eu sei que eu vou cair. É o risco de eu cair, bater a cabeça. Isso é tentar a Deus. Uma vez que Deus me alertou, eu enxerguei o perigo, eu vi que o negócio, se eu ainda estou lá, então eu estou tentando a Deus. Eu não dei a mínima para aquilo que Deus falou para mim. Olha só. Mas aí o rei de Israel disse assim: envia homens para espiar, para confirmar se existia realmente uma emboscada lá. E eles enviaram. Eu vou, verdade, a emboscada estava feita. Se a gente não tivesse dado ouvido ao profeta, nós seríamos destruídos. É que nem você, que nem eu. Se eu não der ouvidos para aquilo que Deus está me falando, eu vou ser destruído. Às vezes a gente está pregando aqui, irmão, me fala uma coisa, e para muitos parece: por que o pastor falou isso? Mas ele tem endereço certo. Se Deus está falando que tem pessoas tentando a Ele, colocando a sua vida em risco, porque não está nem aí, ou porque acha que em qualquer momento Deus tem a obrigação de te livrar, você está enganado. O povo de Deus tem que procurar lugares bons, pessoas boas, ambientes bons, amém ou não? Agora tem ambiente que é inevitável, como eu já citei. Eu não posso escolher todo mundo que vai trabalhar junto comigo. Eu não posso escolher todo mundo que pega a lotação, ou trem, ou metrô junto comigo. Eu não posso escolher. O que eu posso escolher é o ambiente que eu frequento, é as pessoas que eu ando. Isso eu posso escolher. Irmão, não paga para ver o mal, não. Não paga para ver o diabo cobrar de você, porque ele é pesado, ele é duro. Faça como o rei de Israel. Ele ouviu, ele creu e disse assim: então não vamos passar por lá. E mandou-nos a olhar, e é verdade mesmo, confirmou. A cilada estava pronta, estava armada. Olha para mim. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que a cilada está pronta para te destruir, e para destruir legal. Acabar com você de uma vez por todas. E o cristão já tem noção do perigo, sim, irmão. Nós temos fé em Deus, nós conhecemos a palavra, amém ou não? Mas a noção do perigo nós já temos. Deus, Ele faz com que a gente veja. Deus, Ele alerta através da palavra, de homens, de mulheres. Deus dá um jeito de falar para você: você está vendo isso aí? Isso é abismo, isso é destruição. Eu só continuo se eu sou rebelde e estou tentando a Deus.
achando que posso todas as coisas, achando que nenhum mal vai me alcançar, porque Deus é comigo, é nada. Sabe o que um jovem disse para mim? Disse assim: tem muitos jovens achando que vai para o céu aí, pela vida que vive lá fora, mas não vai. Eu fui evangelizar um jovem. Ele falou assim: mas tem muito jovem aí que está achando que vai para o céu, que está com o pé no céu, mas não está coisa nenhuma. E eu tive que ouvir, sabe o quê? Eu ainda sou o melhorzinho de todos esses milhões de cristãos que tem por aí. Eu ainda sou o melhorzinho. Eu falei: não importa, não é ser o melhorzinho, é entregar a vida para Jesus, é servi-lo para ser salvo. Nessa noite Deus está nos avisando. Se você der ouvido aos profetas de Deus, então você vai ser abençoado. Agora, se eu ignorar uma palavra dessa, então eu posso ser destruído. Eu estava comentando com os irmãos aqui. Alguns anos atrás, quando eu era líder de jovens na igreja presbiteriana, mais de 15 anos atrás, nós começamos a evangelizar uma família, o qual tinha um jovem que era meio torto. Meio não, né? Torto. E começamos a falar de Jesus para ele. E ele ia algumas vezes, eu sempre orientando: sai disso, para com isso, olha. Aí ele pegou e foi aprontar e tomou uns tiros. Acho que ele tomou 2. Aí ele pegou e Deus livrou, deu uma chance para ele. Nós continuamos visitando a ele, Deus não deixou ele morrer. E ele começou a vir para a igreja. Só que aí as feridas, elas foram se fechando. O corpo dele foi voltando ao normal, o vigor físico de novo. E a gente falando de Jesus para ele, fazendo culto. Mas quando ele se sentiu novamente forte, aconteceu exatamente isso. Ele parou de vir à igreja de novo. E eu disse para ele assim: rapaz, muda a sua vida hoje. Ele foi um dia no culto, começou a chorar. Eu falei: aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, porque aceitar Jesus é muito mais do que vir à igreja. É servi-lo, é obedecê-lo, é entregar a sua vida, é mudar o seu rumo. E naquele dia eu lembro que ele aceitou Jesus, chorou, e a gente foi embora para casa. E no outro dia de manhã a gente teve a notícia: ele saiu da igreja, encontrou uns amigos e tomou 6 tiros. Mas aquela vez foi fatal. Ele tentou o Senhor Deus dele. Ele estava ali, ele foi alertado, mas ele não deu ouvidos. Ele já tinha visto a morte, mesmo assim não se converteram. Já tinha passado por uma situação difícil. Deus veio, alertou, mas o desejo de viver as coisas do mundo foi maior. E no outro dia chegou a notícia: ele tomou 6. Era 2, agora ele tomou 6. Aí ele não escapou. Se ele é salvo, o dia que a gente chegar lá no céu, nós vamos ver se ele é. Mas olha a vida do menino de 16 anos. Se tivesse dado ouvido para Deus, não teria passado por isso. Não teria feito a mãe sofrer tanto. Perder um menino de 16 anos não é fácil. Perder um ente querido não é fácil. Então nessa noite, da mesma forma que Deus usou o profeta para falar com o povo de Israel, está falando conosco. Se você tem tentado o Senhor teu Deus, por onde você tem andado, pelo que você tem feito, pelo que você tem falado, Deus já está alertando hoje. Deus está te mostrando que o inimigo, ele não tem misericórdia não. O cristão tem que temer, querido. Ele tem que temer. Pecar contra Deus, ele tem que temer. A hora que o diabo abraçar, já era. Quem sabe quando aquele jovem estava tomando tiro, quem sabe ele não começou a clamar a Deus. Mas a rebeldia dele levou ele para a morte. Precoce. 16 anos é novo, está começando a vida ainda. Versículo 11.
Esse incidente perturbou o coração do rei da Síria, que chamou seus oficiais e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos seus oficiais: ninguém de nós, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Tem muitas pessoas que, quando ouvem um recado de Deus direto, ela tem o mesmo pensamento do rei da Síria. Já estão falando da minha vida para o pastor. Alguém chegou até o pastor e contou a minha vida. É o teu pensamento? O rei da Síria pensou: nós temos um traidor no nosso meio. A gente planeja e alguém aqui é por Israel. Alguém vai lá e fala os nossos planos para destruí-lo. É quando a pessoa vem à igreja e Deus começa a falar da vida dela, ela já pensa logo: ah, será que a minha mulher não falou para ele? Será que o meu marido não abriu a boca, o meu filho? O rei da Síria pensou a mesma coisa. Tem alguém aqui no nosso meio que está falando a minha vida, a minha história, que está, olha só, contra a gente e a favor de Israel. Para Deus falar comigo, com você, não precisa que ninguém fale nada. Ele está vendo todas as coisas, amém ou não, igreja? Então tira isso da sua cabeça. É Deus falando com a gente hoje. Será que eu tenho feito alguma coisa que tem tentado a Deus? Se eu pegar o meu carro aqui e sair disparado, eu estou tentando a Deus. Eu sei o risco de uma colisão. Eu sei o risco. Então é Deus falando com a gente, amém ou não, igreja? Deus está alertando nesse sentido: ó, olha por onde você tem andado, olha o que você tem feito, para de me tentar. Eu te avisei, eu te mostrei, já te livrei muitas vezes. O livramento, ele sempre está ativo. Deus sempre vai te livrar, porque o inimigo sempre está tramando contra nós. Mas eu buscar o mal para a minha vida, aí tem uma hora que Deus fala assim: isso é me tentar. É o caminho que você escolheu para você. Se Israel andasse por aquele caminho, Deus não ia fazer nada, porque Deus já tinha falado, Deus já tinha alertado. Eu vou trazer uma outra situação para você entender o que é tentar Deus. Tem muitos casais que, tanto homem quanto mulher, que se tratam mal e não estão nem aí, sabe por quê? Porque ele pensa assim: ela nunca vai me deixar, ele nunca vai me deixar. Eu vi uma pessoa falar assim: ele me ama, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso deixar ele fazer a janta dele, de lavar a roupa. Ele me ama, rapaz, eu posso fazer o que ele quiser, que ele sempre vai estar aos meus pés, sempre vai estar fiel. Isso é tentar o casamento. Sabe o que aconteceu? Você já imagina o final dessa história, né? A pessoa estava tão convicta de que a pessoa estava aos seus pés e amava tanto que podia fazer o que quisesse, que a pessoa estaria sempre ali, obedecendo, vivendo o que ela queria, que aí o mal veio sobre ela, sobre o casamento. Isso é tentar Deus também. É achar que Deus vai abençoar o meu casamento, eu tratando mal meu marido, porque ele nunca vai embora, ela nunca vai embora. Isso é tentar Deus também. Você acha que Deus não alertou? Trata melhor, cuida, fica mais na sua casa, para de ir tanto para sua mãe, fica com ele, dá atenção para ele, para de viajar tanto sozinho, cuida dele. Isso é tentar. Ah não, é o meu marido, eu posso pisar, é o meu capacho, ele nunca vai embora. Abre o seu olho, para de tentar a sua vida. Depois vai ficar chorando aí, depois vai ficar se lamentando aí, achando que Deus tem que dar um jeito num problema que você buscou, que nós mesmos buscamos com as nossas mãos. Tem hora que a gente tem que se calar, irmão, e só dar ouvidos para Deus e obedecer. Deus falou para ir por aqui, então eu vou por aqui. Eu era namorado da pastora Júlia ainda, e a mãe dela disse assim: vai na padaria. Meu pai disse: vai buscar pão para mim. E eu falei: vamos buscar pão. A gente era adolescente ainda, e a gente, não sei o que deu em nós, nem crente nós não era ainda, nem cristão nós não éramos. Ah, vamos por esse caminho.
caminho aqui mais longo. Mas ir pelo mais longo, né? Já namora, não precisa, o pai sabe, a mãe sabe. Vamos por esse caminho. No meio do caminho disse assim, poxa vida, né? Por que a gente vem por esse caminho mais longo? Eu não sei. E a gente indo pelo outro caminho aqui, ó, indo por trás. Era só descer a nossa rua aqui, você sabe onde a gente mora. Iria na padaria. De lá a gente escutou os barulhos. No mesmo instante que a gente desceu por lá para buscar pão, do outro lado, que é o caminho que nós deveríamos fazer, que era mais curto, teve um tiroteio e mataram 2. Ali Deus livrou. A gente não era nem crente, a gente viu o livramento de Deus, amém ou não? Mas poxa, agora eu sei que eu fui pelo caminho mais comprido, para Deus me livrar. Mas foi uma situação que eu não busquei, só que Deus veio lá na frente, amém ou não, igreja? Ele me livrou. Eu não tentei o Senhor teu Deus. Eu tentaria o Senhor teu Deus se Ele tivesse me alertado. Vamos por aqui mesmo, que eu sou mais eu. Você não é mais você. A gente não é nada. Sem Deus nós não somos nada. Você vai entender o que Deus está falando aqui. É hora de você colocar a sua vida no altar, de parar de brincar com a sua vida, que é o de mais precioso que a gente tem. Olhar por onde eu ando, as pessoas que são os meus amigos. Tem pessoa que pode levar, querido, para uma situação difícil, porque é o seu amigo, você sabe que a pessoa pode. Como é que eu posso? Em nenhum momento Deus fala assim, eu não amo o ser humano. Deus fala, ame o ser humano, amém ou não? Mas, fala para mim com quem você anda, que eu vou dizer quem você é. Você está pensando que a hora que a polícia parar e ver você com gente que usa droga, você vai tomar tapa também, e tem que tomar mesmo. Andar com quem faz assalto, quem não vai ter que apanhar, vai pagar também. Olha para mim, presta atenção. Aqui a gente zela pela alma, pela vida da pessoa. É o preço. O meu filho tem 22 anos hoje, já vai casar. Há 2 anos atrás, minha esposa disse assim, ó, eu não quero nem saber. Se eu pegar você perto de alguém que usa narguilha, que narguilha é uma coisa satânica, né? Cada bafora daquela é equivalente a 80 cigarros. Quando essa pessoa que usa narguilha tiver com uns 30 anos, ela vai começar a sentir o pulmão dela fechar. E o diabo vai rir e falar assim, eu te dei e você usou para matar mais rápido. Por ano morria 100 mil pessoas no mundo, no Brasil, de insuficiência respiratória, fumando um cigarro de cada vez. Agora cada baforada que eu dou na narguilha é 80 cigarros, equivalente a 80 cigarros. É para acelerar o processo. Acelerar o processo. Está cheio de jovens com 15, 16, 17 anos que já não consegue nem correr mais. Por que não corre? Porque o pulmão já tá estragado. E ela disse, se eu te pegar do lado, porque meus filhos, que se eu visse eu falava, mas até então, se alguém sabe me diga, mas eu nunca vi. E a gente pontou na rua da minha mãe. Ele estava na frente da casa da minha mãe, com os amigos dele. Quando meu carro apontou lá na esquina, ele já foi, já foi descendo, porque ele sabia que o couro ia comer. Sabia que ia tomar cachuleta. A gente tem que prezar pela vida. Eu já disse para vocês, um dia ele chegou chorando e falou, pai, obrigado, o senhor não deixou fazer tatuagem, o senhor não deixou colocar piercing, o senhor não deixou colocar largador na orelha, obrigado pai, o senhor não deixou eu parar de estudar, porque tem um monte de jovem que faz isso. Porque se Deus avisou, mostrou o caminho, por que eu vou pelo caminho errado? Qual que é a probabilidade? Errar quem não sabe. Agora, sabendo eu vou errar, tendo instrução, eu vou continuar caminhando. Já pensou? Deus falou, tem uma emboscada lá para vocês, hein? Não vai lá não. Se fosse Deus, você foi lá? Por que você foi lá? Eu já tinha te mostrado, já tinha te avisado. Para de tentar Deus, querido. Olha por onde você anda, com quem você conversa. Olha para quem você se confidencia.
Bíblia diz que eu tenho que corrigir com vara. Ontem nós saímos do estudo aqui, eu vi uma irmãzinha desesperada, correndo atrás do... Eu não sei se é filho, se é filha, deve ser filha. Eu só fiquei observando, um fio de ferro na mão. Falou, hã? Eu observei, eu vi. Eu falei, ixi, vai pegar e vai descer a lenha. E tá errado. Eu vi uma mãe indo atrás do filho, no meio da rua, tá certo. Um chicote, não sabe aquele ferro velho, sabe, que passa a roupa, que quebrou, ela cortou um pedaço do fio. Na minha época era assim, né? Ó, quando tiver idade para se matar sozinho, deixa se matar, mas enquanto não tiver idade, então o pai tem que ir. Tá vendo aqui? Você viu o caminho? Você quer ir? Então vai. Não quero, então te ajudo. Então eu sou contigo. Deus fala isso, eu te ajudo, te fortaleço, te renovo. Amém ou não? Você sabe que quando eu cheguei em casa hoje, eu falei, Senhor, me dá uma palavra, Deus. Eu falei, eu vou descansar 20 minutos, Senhor, me dá uma mensagem. E Deus falou assim para mim, calma. Vai lá e fala para o meu povo parar de me tentar. Achar que pode ficar pulando de prédio, que pode ficar querendo ter uma vida de risco, e todo tempo eu vou ficar livrando eles. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Eu falei, amém, Senhor, é só isso. Então eu vou falar. E é o que Deus está falando contigo, amém ou não? Olha lá. Então o inimigo achava assim, tem alguém aqui no nosso meio que está falando da nossa vida. Não, irmão. Deus, ele mostra. Deus, ele avisa. Deus alerta, amém ou não? Porque Deus não quer ver ninguém ser destruído. Deus, quando Deus está falando, é porque Deus quer socorrer. Quando Deus está falando, ele está dizendo para você assim, olha, esse aqui é o caminho que vai te conduzir a lugares bons, e esse aqui é o caminho que vai te conduzir à destruição. Ele está dizendo para você, faz a sua escolha. Deus está falando isso em todo o tempo para nós. E não adianta eu falar aqui que obedeço e a minha vida continua do mesmo jeito. Isso não adianta. O mundo espiritual quer se aproveitar disso. Desperta hoje, igreja. Vamos parar de tentar Deus. Se acontecer alguma coisa, não foi porque eu procurei, não. Não foi porque eu procurei, foi o destino, foi a vida. Deus me recolheu. Porque o cristão está aqui de passagem mesmo. Agora eu caçar, eu procurar. A gente fala, ó, vai para os cultos, evita de andar sozinho. Geralmente tem 3, 4 que moram lá perto da sua casa, vai junto. Caminha junto, é mais seguro. Mas às vezes eu quero ir contra. Mas Deus está me alertando. Aí cabe a mim, sim ou não, dar ouvidos ao profeta de Deus. Ah, que nada, pastor, que nada. Aqui se precisar eu dê flash. Não é nada, irmãos. Se Deus está mostrando o caminho hoje, é para você se alertar. Eu poderia falar muitas coisas aqui, mas seria muito, seria muito duro. Mas analisa um pouco o que está acontecendo na vida atual, gente. É todos nós. Eu lembro que o Senhor disse aqui, fica um pouco mais em casa. Deus não falou isso para nós? Ora mais. Fica um pouco mais dentro da sua casa, com a sua família. Tranca o seu portão, ouça louvores. Ora, convida. Deus falou isso. Que o momento agora é de se revestir, é de orar. Amém ou não? O mal está solto na rua. É o que a Bíblia fala. Ele anda ao nosso derredor procurando uma brecha para tragar, para te destruir. Fique atento. Deixa eu ler aqui para nós encerrarmos. Aquilo que Deus mandou falar, eu já falei. Olha que interessante isso. Aí disseram assim no versículo 13: disse o rei: ide e vede onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso dizendo: está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalo e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Já pensou? Então o inimigo disse assim: ó, vamos lá
naquele que está revelando, naquele que está mostrando, naquele que está sendo usado para orientar, naquele que está sendo usado para pregar. Por isso que nós cristãos temos que nos revestir, porque Deus usa quem prega, usa quem louva, usa o cristão, amém ou não? Vamos atacar ele, porque nós fazendo com que Eliseu pare de revelar ao povo, então as nossas armadilhas vão dar certo. É por isso que as pessoas caem. Elas ouvem, aí acha que alguém está falando da vida dela, e se chateia, e já não quer mais ir para a igreja. Ela para de ouvir Deus falar, porque a gente muitas vezes passa como pessoa chata, pessoa que cuida da vida dos outros, mas o grande pregador, ele pega o que Deus mandou, amém ou não? Elias falou isso: me importa mais agradar a Deus do que aos homens. De repente você está chateado aí comigo, né? Ô pastor, eu venho à igreja e o senhor fala para mim parar de tentar Deus, para me escolher os lugares, para me andar, as amizades. O senhor está dizendo aí que eu estou brincando? Deus está falando Ninguém vai ter coragem de vir aqui e falar, a minha vida. Ninguém vai ter, e nem quero que você faça isso. O que Deus quer é que você tome uma atitude de andar em caminhos seguros. E qual que é o caminho seguro? O caminho que Deus traçou para você, amém ou não? O mal está solto por aí, tragando, destruindo tudo, matando jovens, homens, mulheres, e o cristão está tentando a Deus. É que nem a pessoa que vai no fluxo. Você sabe que lá as pessoas matam as outras. Você sabe que lá é feito acerto de contas. Você está lá, está tentando a Deus. A hora que você toma uma, não vai falar, Deus o quê? Vai dizer que você não viu que lá não presta. Vai dizer que você não viu que lá não presta, que é lugar de acertar contas. Não viu? Mas eu estou lá, a hora que você tomar um tiro e ficar numa cadeira de roda, que lá é trevas, está pensando que lá não tem luz não. Mas lá tem gente que presta. É você quem está falando, não sou eu. Você não veio para ouvir Deus falar com você? Diga amém. Tem que analisar isso. Tem que analisar. E quanto mais novo de idade a gente é, menos perigo a gente enxerga, né? Nós não temos noção do perigo. Mas o papel da igreja é alertar, tanto homens como mulheres, mas a idade colabora muito para que eu não tome cuidado com a minha vida. Você tem que zelar pela tua vida. Jesus manda você cuidar do seu corpo. Jesus manda você cuidar da sua fé, da sua vida espiritual. Amém? Não? E o moço levanta de manhã e diz assim, tem um exército de homens aí. E vieram atrás do profeta, porque ele está dizendo, ele está revelando os planos do inimigo na sua vida, para te destruir. Você pensa que eu já não pensei isso? Da pessoa se voltar contra mim? Já, mas eu orei a Deus, falei, Senhor, eu tenho que pregar aquilo que o Senhor me manda. Pastor, o senhor está se prometendo demais na minha vida, hein? É porque a gente quer o seu bem. Mas eu prego aquilo que Deus manda. Se Deus mandasse eu vir aqui falar só de oferta, eu ia falar só de oferta. Só de Espírito Santo, só de Espírito Santo. Deus está dizendo para você, se conserte. Mas eu estou cheio de Espírito Santo. Quem está cheio de Espírito Santo não anda em caminhos de pecado. Quem está cheio de Espírito Santo não anda em lugares de risco. Não anda, a não ser para pregar o Evangelho. O último lugar de risco que eu entrei, alojamento. Logo quando eu troquei de carro, entrei lá, fui pregar o Evangelho. Vieram, e aí? Opa, quando viram que era eu, irmão. Esse é o lugar de risco que o cristão anda, para pregar o Evangelho. Fora isso, é rebeldia com Deus. Fora isso, é tentar a Deus com a sua vida, que você não entendeu ainda que ela é muito preciosa, mas em qualquer momento ela pode ser destruída. Tudo pode vir por água abaixo, irmãos. Será que você não aprendeu que para construir demora? E para destruir? É muito rápido. Se eu estou vigiando, estou vigilante, já é uma batalha. Imagina se eu estou pagando de crente, não sou. O mundo espiritual não tem misericórdia. Presta atenção nisso. Aí ele diz assim, 16, Ele respondeu, não temas, mas são os que estão conosco dos que estão com eles. Amém ou não, igreja? Amém. Então ele levanta de manhã, a cidade está cercada, vamos pegar Eliseu. Se Eliseu tem sido o homem
que tem sido usado para abençoar Israel. Então vamos fazer o seguinte, vamos acabar com Eliseu, não tem mais revelação, então as armadilhas vão funcionar na vida deles. Se você parar de dar ouvido para Deus, então quando o inimigo fizer uma armadilha para você, você vai cair, porque não vai ter mais quem fale com você, não vai ter mais um cara chato para falar para você: para de tentar Deus, para de bagunça, para de rebeldia, para de pecado, ande em lugares que edificam. Puxa vida, o inimigo sabe disso. Eu vou tirar um fulano da vida de Beltrano. Por quê? Porque fulano, precisa separar eles. Por quê? Porque um está alimentando o espiritual do outro, e vou colocar perto dele só pessoas que não é espiritual. Para quê? Para alimentar a carne. É hora de você se converter de verdade. Pode fechar a sua Bíblia, eu já fechei a minha. Tudo é no tempo de Deus, é conforme Deus determinou, amém ou não? Como Deus sonhou, planejou, eu creio nisso. Mas não tenta Deus não, irmão. Não tenta Deus. Coloque a sua vida no altar, não é amanhã não. E essa não é a primeira vez que eu falo aqui na igreja. Você está deixando para amanhã o que você tem que fazer hoje. Aliás, o que você já deveria ter feito. Se conserta diante de Deus. Está tentando a Deus por quê? Está achando que Deus não está vendo? Está achando que Deus não viu? Não adianta você esconder. Deus viu e vai pagar por isso. Mas eu pedi perdão para Deus, pastor, amém. Eu me arrependi, amém. Mas a consequência você vai viver, irmão. Mas passe a consequência diante de Deus. E aí, Davi, você pecou, Davi. O que você quer, Davi? Você quer pagar o seu pecado passando pela mão do homem ou pela minha mão? Davi, inteligente, falou assim: olha, se eu tiver que passar pela mão do homem, o homem não tem misericórdia. Eu prefiro passar pela mão de Deus, que é dura, que é pesada, mas que é misericordioso. Escolhe hoje. Vai te pegar. Agora salva a tua alma hoje. Para de andar com quem não presta. Sabe o que eu respirei? Porque Deus, Ele mostra as coisas para o pastor. O nosso papel não é acusar ninguém, é alertar. E às vezes a gente fala alto porque a gente vê o risco que a pessoa está passando, o risco que ela não enxerga. Esse cara já foi alertado. Amém? Ele diz assim: olha, maior, mais é os que estão conosco dos que estão com eles. Amém ou não? Porque o moço, aquele que estava sendo preparado para ser sucessor de Eliseu, tem um momento de pavor. E agora, meu Senhor, o que a gente vai fazer? Sabe o que ele disse? Fique em paz. Muito mais é os que estão com a gente. De que lado que você está? Deus, Ele quer estar do seu lado sempre. Mas Deus só está comigo quando eu estou com Ele. Não cai nessa, achando que você é em pecado, Deus está com você, que Ele não está. Mas se você veio aqui hoje, é porque Deus, Ele te ama. E Ele quer te livrar desse mal. Ele quer te livrar dessa cilada aqui. E você já sabe como é que ela está. Amém? Eu não vou nem tomar o tempo dos irmãos. O recado de Deus para vocês, para nós, foi direto hoje. Analise a sua vida. Analise a tua casa, a tua família. Mas com sabedoria, com inteligência, com estratégia. Para que ela não venha a ser destruída, irmãos. E não é porque simplesmente o diabo se levantou.
É porque simplesmente pessoas escolhem andar por caminhos tortuosos. Tem uma influência do inimigo? Feche seus olhos para a gente orar.